sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje um dos vídeos mais esperados da história do canal, um vídeo que demorou, mesmo com pandemia, mesmo com internet, com tudo, demorou para a gente conseguir reunir, porque eles viajam pelo mundo inteiro, no teletransporte, enfim, por todos os universos. E estou aqui finalmente com Eleonora Prado e Figueira Júnior, que são as vozes super marcantes, que ficaram super queridas, né, do público, a galera que curte Dragon Ball, dos androids, número 17 e número 18. Oi, tudo bem com vocês? Oi, Olá, tudo boa bom, tarde, gente? bom Tudo bem, dia, Wendel? Oi, Figueira. que for. Oi, Léo, oi, Wendel, Pois oi é, todo a mundo gente que não está se vê, assistindo. né? A gente não se vê mais. Não, agora só pela imagem. Você pode ficar bonitinho aqui de bermudão e chinelo que não vai pegar nada. É verdade, é Ó, verdade. engraçado, né? Antes a gente não conseguia fazer esse vídeo porque era difícil marcar um horário com nós Com três, né? todo mundo. Todo mundo tem uma agenda meio complicada, meio enrolada. A Leonora dirige, o Figueira dubla, eu às vezes dirijo, às vezes dublo, às vezes cuido da empresa. É complicado, né? É. E uma coisa legal legal é fogo, né? Mas uma coisa que surgiu com essa Não, pandemia. legal não, pelo amor de Deus. Mas foi essa solução da gente se falar virtualmente. Ah, E sempre existiu essa possibilidade, eu nunca pensei. A gente podia ter marcado verdade. assim há anos, né? E aí finalmente surgiu a ideia, a oportunidade no comecinho lá do Da isolamento. pandemia. A Léo não podia participar. Você estava onde, Léo? No meio do mato? Como é que é a história? Então, gente, eu tô assim, é uma roça litorânea. Eu saí de São Paulo, né? Desde que começou a pandemia, assim, tem meus pais, meu pai tá bem velhinho, tal, minha sogra, e a gente fugiu, a família toda, com dogs e tudo, e a gente veio aqui, eu tô na praia, eu tô em Itanhaém, mas longe do centro. Então aqui não tem absolutamente nada, não tinha internet, não tinha nada. Aí quando você perguntou, Wendel, eu falei, não, menor possibilidade. Eu só fui conseguir instalar alguma coisa aqui em junho. Eu fiquei de Nossa março a Senhora! junho num esquema assim isolado, natureza, pássaros, tal, gaivotas, que foi bom É, também, né? lógico. Mas aí agora com o esquema que a gente está trabalhando em casa, né, de home studio, tal, aí eu consegui instalar a internet, aí pedi espuma pela internet, aí montei um estúdio, blá, 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 blá. E agora eu tô aqui, possível da gente fazer esse bate-papo. Que legal, maravilha. Legal, né? E você, Figueira? Olha, eu tô em casa, não, quase só saio para ir no mercado, para fazer ou farmácia, por exemplo, e tenho ficado por aqui mesmo, alimentado um pouco com o trabalho, com meditação, cuidando das coisas da casa. Mas foi uma opção também, porque dá para passear um pouco na rua se você tiver os cuidados, né? Tem gente que está fazendo isso, mas eu optei por ficar mais em casa mesmo. Sei. E bom, eu tenho um monte de papo com vocês, que a gente se conhece Diga. há tanto tempo, mas É, antes que o pessoal me xingue, eu saia do vídeo, vamos falar um pouquinho dos androids. Eu tenho uma confissão a fazer, eu nunca sei quem é o 17 e quem é o 18, eu me confundo o tempo inteiro. o Wendel? Pois é, Que pois é. isso? Eu confundo, é coisa de velho. Como assim? Que Eu vou isso? chutar. A Léo é 17. Errou! Acho Puta, que já não, errei, né? já errei. Errou, né? É que eu penso Errou, né? ladies first. Você lembra de começar a dublar a A número 18? 18? Nossa, Faz uns 20 anos, né? faz muito tempo. Você tinha A gente 18 começou a anos, fazer justamente. na Alamo. Eu tinha 18 Isso. anos. Acho que foi na Foi, Alamo, foi. né? Faz bastante tempo. A gente fez, não lembro quantas temporadas, mas fiz várias lá na Alamo. Aí depois acho que foi, eu não lembro que estúdio que ela foi. Eu lembro que teve uma temporada na Sigma que eu não fiz. Ah, foi o Dragon Ball A Kai. Teca, eu não sei, Aí depois voltou, aí veio para a Unidub, eu voltei a fazer, que eu fiquei muito feliz, que eu gosto muito dela, né? É? Eu gosto, eu Por gosto. quê? Cara, assim, eu acho, olha o psicológico, né? Mas eu acho, assim, apesar de, né, de se falar assim, é um desenho, tal, não tem muita pretensão, mas eu vejo a história da 18, uma história de superação, saca? Porque, assim, a gente vive no dia a dia momentos, assim, desde criança, assim, a gente fala, você ganhou um doce.
Aí você quer comer o doce todinho, né? Aí fala, não, você tem que aprender a dividir, você tem que lutar contra o seu lado ruim, egoísta e tal. E ela vem de uma história muito barra pesada, né? Porque era delinquente, babá. Aí o doutor Gira, né? Doutor Gira. Gueiro. Gira, eu não sei o nome dele, aquele velhinho maluco. Isso. Aí ele vai e aproveita isso, transforma ela e o irmão, né, em ciborgues e tal. E do mal, a mulher tem uma bomba dentro dela, né? E aí ela, apesar disso tudo, ela supera isso, resolve não matar o pessoal. Tem uma batalha lá que eu lembro que eu gritei, me esgoelei para fazer, que ela bate numa pedra, e ela cai lá e o Curirim ia explodir a bomba, né? E aí, como ela teve uma ação legal e tudo, e ajudou eles, e o 17 não, o 17 ficou ruim. Mas ela usa Figueira? o 17 para matar, para vencer o Goku. Ela usa, ela é uma mulheres. Fala assim, não, ela é boazinha. Aí, assim, e aí ele resolve destruir e tal, né? Então, assim, ela começa... Ela vem de uma história de muita revolta, tá, né? E vai mudando isso na vida dela. E eu acho isso legal. É uma personagem que eu curto, porque com esse tempo todo que eu venho dublando, teve uma transformação bacana. Era isso que eu ia perguntar. Você percebe essa transformação? Percebo. E aí como visual, é que a gente, né? Como é que o ator faz isso, tendo só a voz ali como instrumento, para ir dando essa transformação de perfil psicológico e humano? Como é que é isso, Léo? Então, na prática, você vai mudar uma entonação vocal, né? Assim, você vai fazer mais suave. Mas isso, se você observar o que você está, no geral, na dublagem, né? Se você observar o que você está fazendo, mesmo que você não tenha um áudio, você observando a imagem, os olhos, as expressões, você entende o que está rolando naquela cena. Por isso que é muito importante a gente observar o que a gente vai dublar e fazer. Então você percebe que ela vai mudando. Mesmo assim, agora, no final, ela luta de novo, voltaram, tal. Mas tem momentos que ela tem uma expressão mais suave, o olhinho mais suave, tem a marrom, né, tudo. Isso foi mudando. Até a roupa mudou para cor de rosa, né? Uma coisa básica, assim. Feminina, menininha, agasalho cor de rosa, que não era. Ó a roupinha dela no início, né? Era um jeans rasgado, era uma coisa mais... Aí foi mudando, virou mamãe, usa cor de rosa, o olhinho ficou mais suave, né? Então foi mudando. A 18 teve esse caminho, assim. E eu acho bacana. Porque, assim, eu comecei também a dublar, eu era bem mais nova, agora eu já tô bem mais velhinha, né? E aí ela é mãe, tudo. Eu acho legal isso, você acompanhar a personagem quase do meu início da dublagem, né? E até hoje eu tô fazendo e dá para fazer. Porque eu acho também isso. Às vezes você faz uma personagem e ela não muda. E aí, assim, fala, pô, minha voz não é a mesma, né? Cara, não tem sentido. Aí eu acho que você tem que mudar, na minha opinião, tá? Não me xinguem. Mas eu acho que você tem que mudar o dublador, né? Porque um desenho é fixo lá. Se eles continuarem mantendo... É que nem a Turma da Mônica, né? Isso. Em tese, eles não envelhecem nunca, o tempo vai passando. Não, mas aí é uma voz caricata, sim. né? Que o pessoal faz de boa. Não, mas eu digo assim, é que nem... É o que você quis dizer. Isso. O São personagem não envelhece e nós vamos envelhecendo. É verdade. Aí se você tivesse, né? Se o pessoal tivesse feito com uma voz infantil, fossem crianças fazendo, nossa, a voz não ia dar mais, de jeito nenhum. Você tem que trocar, né? Então, o que eu achei bacana na 18 foi isso, assim. Apesar de o rosto não estar mais velho, mas o comportamento mudou, a roupinha, tudo, né? Agora tem a família, tem um outro jeito. Oi, meu amor. Oi, minha linda. Oi, mozão. Olha a mamãe. Curirim, meu amor. É o teu timbre normal ou você tem que deixar mais leve? Não, eu deixo mais um pouquinho, agora menos, né? Mas no início era bem, mas eu era muito gritada, então era uma coisa lá em cima, né? Aí foi mudando, então assim, agora só na hora que é luta, tudo, que eu puxo mais um agudo. Mas é isso que eu falo, ela falando com a filha, com o Curirim em casa e tal, eu faço mais próximo da minha voz, porque permite isso pra ela. E é gostoso fazer, assim, é legal. Coisa maravilhosa! O amor da minha vida venceu a luta!
E aí, Figueira Júnior, me conta um pouquinho do teu número 17. Então, a Léo já deu uma aula aqui de como funcionam as emoções de um ator, né? E é bem por aí, eu faço das palavras dela as minhas. Aliás, quando fui escalado no Dragon Ball, foi uma surpresa, porque a gente era mais um personagem daqueles de Garçom 5, sabe, motoqueiro. Ninguém sabia que ia virar isso. Acho que você também não, né, Léo? A gente não sabia. Mas nem Não. eu, quando a gente fez o sim. teste, né, passou para fazer lá o personagem. O personagem, era mais uma animação. Você não sabe que vai Exatamente. durar 20 anos, que vai ser um sucesso. Exatamente. Hoje a gente sabe das coisas, né? Você já sabe, Mas não, esse personagem eu já vi na internet que ele vai não sei o quê. Mas naquela época a gente não sabia não nada. sabia. Nada, né? E era videocassete ainda, se não me engano, quando começou. Gravava com Figueira, VHS. não fala isso, Figueira. Então, Léo, Figueira. Wendel e Léo, é o seguinte, a gente começou fazendo, e não é uma crítica, é pontuando mesmo, é a realidade. Sim. Aí a gente começou. Aí a surpresa legal foi que começaram a pintar falas. Eu falei, putz, esse cara, né, que legal, tô curtindo. E aí eu não tinha noção, eu acho que boa parte do elenco também não tinha, da viralização que ia ter essa série, né? De como isso ia, o que isso ia virar. Aí foi participando, falando, pô, mas esse cara também só luta. E ele começou como vilão. Na verdade, os personagens do Dragon Ball, eu acho o Akira, o escritor, o autor da série, muito inteligente. Que ele dá chance que os personagens que ele escreve tenham o seu momento na produção. Todos têm um componente valioso ali na história. E aí ele apresenta uma coisa bacana, que é elementos humanos. Por isso que a Léo descreveu muito bem o nosso trabalho. A gente entra, a voz, ok, o personagem amadureceu, mas nós também. Então fomos juntos, entrou a técnica, entrou uma boa direção, porque graças a Deus a gente tem esse orgulho. Posso te cortar? Corte rápido. Você me deu um insight numa coisa que você falou, que é isso, as pessoas falam muito da voz para dublagem, né? Mas você falou um negócio se referindo a Léo aqui, me veio um lance. A nossa voz, na verdade, ela é só um instrumento, ela é só uma ferramenta, porque na verdade o que a gente utiliza é a nossa sensibilidade e a nossa alma e verve artística, que passa pela voz. Mas a voz não é o instrumento principal, né? Mas é esse entendimento e você dá vida e alma àquilo, né? É verdade, é mais ou menos uma música. Pode ser cantada pelo Caetano, pelo Wendel, pela Léo, mas se a mensagem for a mesma e for com verdade, ela não importa se ela está com um timbre mais maduro, menos maduro, a mensagem vai ser uma só. A gente traduz essas mensagens da outra língua. Então a gente nunca vai traduzir, exceto algumas situações, o literal. A gente vai traduzindo a mensagem. E isso vem acompanhado com a musicalidade de cada língua. A própria série é japonesa. A gente não fica dando bom dia desse jeito. Oi, Léo, como vai? A gente vai traduzir para o nosso idioma a mensagem. E aí, claro, vem o trabalho de equipe. O diretor tá ali, que viu uma cena que a gente não viu ainda. Ele vai dar dicas. E aí engloba o que a Léo falou. Então a gente vai amadurecendo junto, todos juntos. Nosso primeiro objetivo é destruir Goku. Ô, Léo, uma coisa que eu lembrei agora com o Figueira falando, não sei se você lembra, a gente dublava antes a série, lá no começo, na Alamo, a gente dublava em cima de um espanhol. Si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Então, era a dublagem da dublagem. Era mesmo. E aí agora a gente dubla em cima do japonês. O quão difícil é isso, quando a gente dubla em cima de algo que já está dublado? Eu acho ruim. Eu acho muito ruim, porque você não fica com a intenção original de quem fez lá, né? Então, assim, você já tem... É uma releitura. Você pega o que uma pessoa ouviu, porque isso não existe. É quase uma fofoca, pessoas... né? Então, isso vira uma fofoca. Porque, assim, você escuta uma coisa... Mesmo que seja ao mesmo tempo, cada um vai ter uma leitura. Inclusive, às vezes, de pronúncia, né? Que a gente fala assim, não, eu escuto de um jeito e outra pessoa escuta de outro. Aí você pegar uma coisa que a pessoa já ouviu, teve uma leitura daquela cena, e às vezes você escuta e não bate a voz com o que você está vendo, né? E é porque foi a leitura de quem já dublou. Então, assim, é muito melhor você fazer com o original, né? Mas é legal o que você falou lá no começo, né? Que, tipo, você se baseava muito pela expressão, pelo rostinho, pelo olhar. E eu acho que todo mundo fez muito isso, porque Dragon Ball tem uma dublagem muito
querida de todos os personagens. É incrível. É incrível como a gente estava iluminado naquela época e fizemos um trabalho legal. E eu acho que foi muito em cima disso, dessa sensibilidade que o dublador brasileiro talvez tenha aprendido a desenvolver, que é de olhar muito para a tela, porque existem países que os caras meio que só leem, né? E a gente não, né? A gente tem outra escola, que eu acho que contribui bastante a você se desvencilhar um pouco disso, dessas melodias, dessas culturas de interpretação diferente, né? Legal, falamos um pouquinho aqui desses personagens, do trabalho de vocês. Ah, não, quero perguntar mais uma coisa, a relação com os fãs, a partir desses personagens. Imagino que passou a ser um pouco mais próxima, intensa, porque são muito queridos. Como é que é a relação de vocês? Existe muito esse assédio? Então, assim, eu sou pré-histórica mesmo, assim, eu tô totalmente fora de rede social, não tenho nada tal. Então, eu fico sabendo mais quando ou encontro alguém, ou às vezes eu faço uma outra coisa. E agora eu resolvi, faz o quê? Um ano, mais ou menos, 2 anos, eu tô compondo umas músicas e aí eu coloquei, aí eu abri um canal, assim, discreto no YouTube, coloquei 3 músicas lá. Marcou feito risco de faca, é um raio de sol no mar. E aí é louco, porque assim, aí chega um comentário lá que assim, que linda, a eterna número 18 cantando. Eu falei, cara, é muito louco isso, né? Porque o pessoal que curte ela e tal, você tá fazendo uma outra coisa e a pessoa, ai, número 18. E aí que você percebe o carinho gigante que as pessoas têm pela número 18. Eu não sabia. Isso te incomoda? Não, adoro. Adoro. Eu falo para eles, nossa, eu adoro. Eu tenho uma número 18 bonitinha, assim, que eu ganhei. Ganhei do Glauco, inclusive. Eu adoro. Tá bonitinha lá em casa, eu gosto muito dela. E, assim, eu curto muito o carinho do pessoal, assim, não só pela número 18, mas por todas as outras, pela Paty, né, a Paty Maionese, várias coisas que eu fiz, né? É muito legal. E, assim, tem gente que fala, nossa, minha infância, eu assistia os desenhos, como quando eu era criança, eu assistia Hanna-Barbera e depois conheci o Borges de Barros e fui Dr. Smith. É muito gostoso. Parece que você está conhecendo o personagem, né? E uma das não ideias, é a voz. Uma das ideias do canal, eu acho que é isso. A gente fala sobre os personagens, né, que o público hoje em dia curte, né? Esse universo geek, nerd, pop é muito intenso e presente, e a gente faz parte disso de uma forma muito mágica, mas eu acho legal mostrar exatamente isso, esses outros lados dos artistas que nós somos. Então, se você me permitir, vou deixar o link aqui do seu canal para o pessoal ver o seu trabalho aí, cantando, compondo. Legal. Eu vou achar. Tá bom, eu vou achar ele e passo. É muito legal esse carinho, Wendel, porque assim, se você vai para uma igreja e acha ruim do pessoal falar amém, Jesus, Deus seja louvado, é a mesma coisa que um artista achar ruim um fã dizer que adora o nosso trabalho ou tentar esse acesso até a gente. Cabe a gente direcionar isso para uma coisa legal. Eu tento e tenho conseguido, nunca tive problema com fã. Tem um que é mais chato, porque confunde ser fã com querer um amigo para jogar um videogame, por exemplo. Ele acha que você tem que estar pronto ali para responder na hora que ele te acessa. Mas aí você fala de igual para igual, você é humano, você sugere que você não está no personagem, você usa o teu corpo, a tua voz para isso. E aí, então, rolam amizades legais. Falando um pouquinho, vocês falaram do Castro Alves Pé de Passagem, eu conheci vocês pequeno, eu era criança, e foi no teatro. Imagino que vocês começaram no teatro, né? Cara, eu comecei muito cedo fazendo teatro, né? Eu lembro que, inclusive, bom, em 87, pra você ter ideia, eu já fazia teatro há algum tempo, e aí eu vi que tinha um estágio na Alamo, né? E aí foi onde tudo começou, mas era 87 isso. Porque a gente estava mais ou menos nessa época, Léo, que a gente fez o Castro Alves, que acho que foi em 89, se não me engano. Então a gente, desde criança. Você foi atrás da dublagem? Eu fui. Foi assim, eu estava fazendo um Gato de Botas lá no TBC, o antigo TBC, que acho que todo mundo que é de São Paulo conhece. E aí alguém soprou para mim que estava tendo um estágio de dublagem. Naquela época era mais estágio, a corrente, não era curso. E aí eu fui. Nem existia curso, né?
Não, nem existia. Aí eu fui atrás dessa informação, se era verdadeira ou não, porque naquela época também já tinha fake news. E eu fui, era verdade. E aí eu fui até a Alamo, conversei, o Líbero, Miguel, me recebeu muito bem. Fiquei fazendo estágio uns 2, 3 meses. E depois o Michael desceu, dá aquele pavor, daquele registro de voz, naquele teste, né, que a gente chama de teste. E daí não parei mais, Wendel. Mas foi uma experiência legal, porque, era um confronto entre o que você aprendeu no teatro com outra técnica que é a dublagem. Como quando você vai para a TV. Você precisa aprender a técnica, treinar. É como cozinhar, você tem que treinar bastante. A Léo fez tudo isso, né? E assim, eu comecei a trabalhar com teatro, eu era muito piquititinha, tinha 4 anos. Na verdade, assim, eu tenho uma foto, até minha mãe grávida, aquele barrigão, assim, eu lá dentro, e ela fazendo uma peça infantil, fazia uma rainha, e ela estava um pouco pesada, ela sentou no trono afundou, e ela ficou lá, entalada no trono com o barrigão e eu lá dentro. Então, a minha estreia foi na barriga da minha mãe no palco. E aí comecei a fazer teatro com 4 anos, aí fiz bastante, fiz muita coisa, nossa, nem sei, assim, muitas peças, trabalhei bastante com eles. Aí depois fiz TV, também fiz um monte de coisas de TV, fiz vários programas infantis, TV Fofão. Ah, Paulinho, mas não dá. O Fofão, eu lembro. O Fofão foi um sucesso, né? Fofão, e você era a musa do Brasil, né? Era a musa do Brasil. Era fofona. E era a Fofeste. Fofete. Não. Aí assim, aí fazia, era gostoso, porque eu fazia vários personagens, né? E o Pessini era maravilhoso, assim, a gente improvisava muito, aprendi pra caramba, tinha 20 anos na época. Então, assim, a gente tinha um texto, aí ele saía do texto, improvisava um monte, e eu falava, nossa, que lugar que ele tá? E aí eu tinha que inventar na hora lá, e aí ele voltava pro texto e a gente continuava. Então, era muito gostoso, porque tinha a bruxa, que maravilha, tinha a professora, histórias do pôr do sol, eram vários personagens, então era uma continuação, né, do teatro, assim, não era tão diferente a linguagem. Eu já tinha feito outras coisas de TV, como a Figueira falou, é uma linguagem diferente. Outra coisa que eu lembro da Eleonora, porque eu acho que a gente sempre viveu muito perto durante muitos anos. Eu lembro da gente dublando junto Um Amor de Família. Que você fazia a minha irmã, que era a Cristina Applegate. Amava a Abobrinha, amava fazer. Nelson Batista, Neuza, né? A Isaura. A Isaura. A Angélica fazia antes Drauzio. de mim. Era a Angélica e depois veio você. Que o moleque cresceu de repente de uma temporada para outra. Isso. Nossa, e assim, eu ganhei na época uma fita, que você falou VHS, Figueira, então eu ganhei uma fita. Um fã pegou, ele gravou vários episódios, assim, e aí me deu de presente, né? E assim, eu guardei, assim, que eu achei tão bonitinho, assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz maior, assim, né? Eu fiz teste, peguei, tinha uns bifes e assim, era DA, meu Deus. Aí eu falei, meu Deus. A série era muito dinâmica, porque é comédia, né? Isso! E falava, eu lembro que a minha às vezes tinha uns bifes desse tamanho. E eu falava, meu Deus, teve dia em casa que eu fiquei chorando, eu falei, eu vou entregar, eu não vou fazer. Porque eu tava aprendendo. E aí, não tinha. Hoje a gente tem, né? Pro Tools bonitinho, você vai lá, arruma. Cara, não tinha. Aí você errava um ponto, voltava tudo. Aí, às vezes, era junto com outra pessoa, na estante, assim. Eu falei, eu não posso errar, não posso errar. A Isaura. Isaura ficava brava comigo. Fazia minha mãe, então, sempre, né? Nossa mãe, né? Eu falei, meu Deus. Aí eu sofri muito, mas assim, eu adoro série. Aí fui onde eu aprendi mesmo, assim, você falar, onde você aprendeu mesmo a dublar, né? O Moreno dirigiu, então assim, aprendi muita coisa com o Antônio Moreno. Foi muito legal, um trabalho que eu curti pra caramba. Eu te odeio! Ótimo! Então, né? São quantos anos já dublando? Cara, mais de 30, 32? Perdi a conta. Acho que eu dublo há 32 anos. E como diretora de dublagem, tá há quanto tempo? Você lembra também? 7 ou 8. Acho que uns 7 ou 8 anos. É menos. É menos. Ninguém queria muito que eu ficasse dirigindo, né? Até hoje a pessoa fala assim, gente, eu vou parar de dublar. Não! Eu falo, não, gente, mas assim, eu já tô mais velhinha, não vou ficar zanzando. Porque assim, para quem não sabe, vocês que estão assistindo,
são vários estúdios, né? Então a gente fala assim, uma escala de manhã na Lapa, uma escala daqui a meia hora na Vila Mariana. E assim, São Paulo tem um trânsito que você fica enlouquecida, né? Então, você ficar o dia inteiro zanzando para um estúdio, para o outro, para o outro, para o outro. Eu falei, agora eu não aguento mais. Assim, aí eu falei, vou fazer outra coisa, né? E aí eu comecei a dirigir, né? E é uma coisa que eu também curto pra caramba. Eu também dirigi um trabalho no teatro, que eu adorei fazer um musical. Foi um cordel, A Chegada de Lampião no Inferno, do Jairo. E assim, eu curti, eu descobri essa coisa em mim também, que é muito legal, que é você ter o controle do trabalho inteiro, né? Você está participando, apesar de você não aparecer, você tem o trabalho inteiro na sua cabeça e você vai direcionando as pessoas do elenco, explicando o que é cada personagem, ajudando o ator a fazer, e você vê o resultado. Eu dirigi agora o Cristal Encantado, que foi uma série da minha adolescência que eu amei. Na época não era série, né? Foi um longa de animação do pessoal dos Muppets. E agora eu dirigi a série. Foi assim um trabalho enlouquecedor, muito difícil para os atores, para todo mundo. E aí depois eu assisti, você vê, sabe, os detalhes, fala, que legal. Então, essa parte da direção... A direção tem isso, você sofre o tempo inteiro, mas aí depois quando você assiste dá a impressão de que valeu a pena. Não é? Dá a impressão, não, valeu, né? Eu acho. Quando assim. o trabalho tá legal, que às vezes você fala, puta, não deu certo. Eu gosto pra caramba. Aí, assim, também, principalmente assim, eu trabalho muito com criança também, eu dirijo muita criança. E, assim, eu adoro, porque você vê o resultado, às vezes, assim, uma coisa que a criança não sabia nem o que ela estava fazendo, e você vai explicando o que é aquilo que ela está falando, tal. E você assiste, fica lindo, redondinho, não perde pro original, para quem vai assistir. Eu acho isso muito importante na dublagem, para que a gente consiga manter o clima todo do o que foi o original. Porque você assistir uma obra que fica diferente do original porque foi dublada, eu me sinto não dando conta do que eu deveria fazer na dublagem. Eu acho que a dublagem, o principal da gente é manter toda a emoção, tudo que veio no original, para quem vai assistir dublado, assim. Eu acho isso, saca? Juntem-se a mim, para podermos nos unir contra os verdadeiros inimigos. A galera do Instagram mandou umas perguntas aqui que a gente separou para vocês. Então a gente faz um bate-bola rápido aqui sobre os androides. Vitor. Não lembro que episódio, número 18 e número 17 se separaram. Tipo, um foi por cada lado. Então, o personagem da Léo usa o androide para combater as forças que ela quer que sejam combatidas. Então, uma vez que ele foi ganhando força, foi ficando independente, e também é uma das coisas que a série mostra que acaba misturando nesses sentimentos todos. Eles vão amadurecendo e vão seguindo outros caminhos, que não aqueles inicialmente. Então, do nada, ele resolveu que ele ia virar mais família, mais pro final. Então, vai ter um momento que eles se separam. Ela não quer mais. São as relações humanas, né? Que é uma coisa natural da vida também, né? Natural Amigos da vida, irmãos, exatamente. Pais e filhos, né? Vão se separando, cada um tomando seu rumo. Tá aí a resposta aí, Vitor. Há quanto tempo, hein? Sinceramente, eu não esperava por tal recepção. Bom, tente parecer um pouco feliz, pelo menos. Mas eu estou. Eu gostaria de saber sobre a fusão de vocês. E já que vocês têm poder limitado, se vocês derrotariam o Goku Super Saiyajin. Cristiano pergunta da fusão de vocês. Vocês lembram da fusão dos dois? Lembro. E vocês dublavam juntos? Me salvou. Vocês dublavam juntos ou separados? Não, a gente sempre dublou separado, né, Léo? Sempre foi separado. Desde o começo da série. E aí, como é que fazia isso? Porque um grava primeiro, aí sobra para o outro seguir o que o um já fez. Tinha esse desejo, meu Deus, quero fazer primeiro? Aí entra a coisa da equipe, né, Wendel? Sempre tivemos, eu não posso dizer assim, tivemos um diretor chato, incompetente, sempre tivemos bons diretores que salvavam a gente nesse momento. Então a gente não tinha assistido a série ou aquele episódio, eles sempre davam feedback. Então, Léo já gravou.
Se tivesse gravado, eu adoro a voz da Léo, independente do personagem. E aí eu adorava, porque para mim era um recurso a mais que eu tinha para interpretação. Sim. Eu falei, se tiver gravado, pode mandar ver que eu sigo ela. Não, tô pegando a continuação da pergunta. Se vocês, com esse poder ilimitado, vocês acham que poderiam vencer o Goku Super Saiyajin? Não, é que agora, né? Não, acho que eu não sei responder isso. Essa pergunta seria legal, sabe? Deu certo, Wendel? Você que... Contra o Goku jamais daria certo. Mas teve a última vez que a gente gravou, a gente teve uma batalha que eles lutaram juntos, né? Eles se ajudaram lá e eles venceram. É por isso que eu falei, depois não sei responder. Mas eu lembro de uma que foi juntando todo mundo, assim, e no final eles conseguiram vencer. E agora no Super foi o 17 que foi a salvação da lavoura lá. Isso! Né, ele foi uma grande surpresa, Wendel, porque eu jamais imaginava, né? Bom, espero que descansem um pouco. Eu vou me sacrificar pelos outros. Isso parece muito humano. E aí veio esse processo desse desenvolvimento, dele crescer e virar uma coisa importante na história. Então, com tudo que eu acredito, enquanto mensagem humana, já vale também pela história do personagem. Ele começou do nada, ele veio, foi crescendo, foi mudando, foi experimentando emoções, coisas que a gente faz na vida. Aí, no final, ele teve o momento dele. Ele mostrou que é possível, né? Vivenciar esses momentos e ter pelo menos um momento da tua vida que diz assim, eu venci. Tá? E uma redenção legal, né? Porque ele de vilão passou a ser um grande herói. Isso. Então eu sempre reafirmo, sempre quando alguém me pergunta sobre ele, eu gosto de falar disso. Porque o que é uma série? O que é um produto de arte? É uma mensagem passada para humanos e por acaso é a garotada que recebe essas mensagens, eu acho muito bacana. Então para mim foi um orgulho danado que ele tivesse esse momento. E ainda por cima, trabalhando ao lado de gente como a Léo, como você, ainda que eu considero um gênio, e de gente muito bacana que passou pelo... No Brasil, a gente tem medo de elogiar. A gente só critica, a gente cultiva o lance da crítica, mas esquece que elogiar, existe uma linha tênue entre o que é elogio, puxa-saco ou qualquer outra coisa. A gente pode elogiar ainda, inclusive, que a gente não goste da pessoa. E eu ouvi um negócio tão legal esses dias, eu não lembro de quem, que o cara ele falou um lance assim, eu aprendi a receber elogio. Porque ele falava que as pessoas iam elogiar ele, infelizmente eu não lembro quem é. E ele ficava, não, imagina, que é isso e tal. Ele falou, pô, a pessoa tá querendo te elogiar, te enaltecer, te dizer, pô, gosto muito do seu trabalho. E aí ele falou, eu aprendi a ouvir e falar obrigado. Bom, legal que vocês estão vendo o vídeo aí. Eleonora, Figueira dirigem, dublam, passam situações diferentes. Filmes diferentes, diretores diferentes, elencos diferentes, e tudo isso é sempre bagagem. Então você que curte dublagem, ou que é interessado em dublagem, ou é curioso por dublagem, vou deixar um link aqui também, que é uma especialização que eu vou fazer, que são segredos da dublagem, que não é um curso de dublagem desse, vou te ensinar a falar assim, a falar assado, a encaixar na boca. A abordagem totalmente diferente, que parte muito mais por aquilo que não se fala e que não se vê, que a gente só adquire isso ao longo do tempo. Quem tiver afim, tem o link aqui dos segredos da dublagem para acompanhar lá, beleza? Beleza! Tem aqui o Luiz, outra pergunta. Bom dia, Wendel Bezerra. Eu tenho uma dúvida. Por que o Shenlong não transformou os Android R17, R18 em seres humanos quando juntaram as esferas do dragão? Olha, Luiz, eu lamento, eu tenho certeza absoluta que nem a Léo, nem o Figueira sabem dizer por que o Shenlong não fez isso. Essa pergunta a gente vai endereçar imediatamente para o Akira Toriyama, que talvez ele possa explicar. Tô certo por vocês? Eu tenho uma coisa para falar. Não transformou, mas tirou a bomba. Você viu? Olha aí. Então, o que acham de pedirmos para os dois androides ficarem sem as bombas que estão dentro de seus corpos? Mas o que é essa transformação que eles querem? A grande transformação é do próprio personagem em si. Como eles iniciaram e o que eles viraram. Isso aqui é legal, como uma transformação de vida, de experiência de vida, e não... É daquelas coisas que o importante é o caminho, não o final, é mais ou menos assim? Caramba, o Figueira tá demais, cara. O corpo Figueira... Metafísico. É a psicocoisa. Mas também eu tô do lado de duas pessoas que eu vi crescer. Puta,
A gente aprende bastante. Então, em relação a isso, da transformação do ciborgue em humano, eu acho também que tem uma coisa importante de se manter na série, que é essa possibilidade de diálogo, né? Que você até falou com a tecnologia e o humano e tal. Sim. Essa possibilidade de convivência pacífica, que no início não é agressiva, né? A máquina é uma coisa mal resolvida. Eu acho que tem, eu não estou falando de orelhuda, tá? Mas eu acho que tem isso, assim, de essa, principalmente em relação a 18, que é tirar a bomba, e aí, além disso, ela tem uma filha com um humano, né? Ela era humana, misturou com a máquina e se distanciou do humano, e aí tem esse retorno, essa reaproximação com o humano e tendo um filho junto com o humano. Eu acho que é importante que eles continuem sendo ciborgues, que eles tenham as duas coisas e não virem só humanos. Esse diálogo do humano com o ciborgue, eu acho Como que se é uma esse coisa o lance. fosse necessariamente melhor que a outra. Isso, e não, né? E essa convivência pacífica da máquina, né? Essa interação. Você escolheria o Kuririn mesmo, se você fosse a número... Você, Leonora, fosse a número 18? Acho que não. Né? Não é meu estilo, o Kuririn. Ele é muito fofinho, mas não. Então, nas próximas temporadas, gente, fiquem atentos aí que, de repente, o Kuririn pode tomar um... Não fica triste, Kuririn. Tomar um tá rodo bom? aí de alguém. Tomar um toco. Avatar real. Olha só, a imagem dele realmente é do Avatar. Muito legal. Olha só, vocês sabiam disso aqui? Wendel, Eleonora Prado, Figueira Júnior. A minha pergunta é para os dubladores. Qual foi a cena mais emocionante de se dublar desses dois personagens? Ah, curiosidade. Vocês sabiam que o nome verdadeiro deles eram Lápis e Lazuli? Um abraço do Avatar real. Oh, abraços. O nome eu sabia. O nome também. Sabia. O nome também. Eu não sei nada. Eram os dois antes de serem transformados, né? Quem é mais Lápis e quem é emocionante. Lazuli? O Lápis sou eu. Lazuli é... 17. Quer dizer, sou eu, o meu personagem. Perguntar qual é a cena mais emocionante é como perguntar num casamento qual é a cena, sabe, mais emocionante. Mano, é uma composição de várias cenas, de várias coisas emocionantes, de tudo que a gente já conversou aqui, que só o fato de ele existir... O emocionante está nisso, nessa caminhada. Sabem? É ir lá no estúdio, encontrar o diretor, conversar com os colegas, viver um personagem desses, aprender pra cacete com eles. Então, isso é emocionante. As cenas são cenas que a gente vai dar vida, sabe? Vai viver cada cena, cada dia. O personagem é emocionante. Bom, a cena que eu lembro, né? Porque é como a Figueira falou, a gente gravou também muitas cenas. Mas uma que eu acho legal, que marca, inclusive, um início de transformação da 18, é a da bomba lá, que termina a luta, e ela tá no chão, e o Kuririn vai com o pé para quebrar, e ela fica na expectativa olhando assim para ele, daí ele quebra o aparelho, e ela vai lá e dá um beijinho nele, e fala, a gente se vê, e sai fora. E ali que o bicho... eu gosto mas aí dessa, tem acho outros bonito. lances na jogada. Acho né? legal, eu gosto dessa. Que legal. Até a próxima. Tchau. Queria que vocês falassem um pouquinho agora os trabalhos que as pessoas identificam vocês, porque às vezes eles não percebem que é o mesmo dublador. E eu acho legal mostrar a carreira da gente também como dublador, para eles falarem, caramba, pô, eu nunca percebi que era você e tal. Isso, na verdade, eu acho que é o melhor elogio que o dublador recebe. É quando o cara, pô, não percebi que era você. Porque realmente você encarnou no personagem de uma forma que convencesse. Então, onde é que a gente vê o trabalho de vocês? Quais são os trabalhos marcantes, legais, ou que vocês... Às vezes tem trabalho que a gente ama e o público nem sabe, né? Primeiro, por exemplo, no meu Instagram, Figueira_Júnior... vou deixar as redes aqui de vocês, menos lá da no Léo, que ela não quer. Lá no IGTV... eu não tenho! Tá vendo? Lá no IGTV, Wendel, tem um popurrí de palhaçadas minhas e também de cenas que eu fiz, né? E aí, uma delas é do Futurama. Tem do American Pie, por exemplo. Bom, Futurama, primeiro respondendo. São 3 da manhã. Futurama, eu estava indo para Dublavídeo, eu tinha ganhado um teste para fazer uma narração, de uma série sobre motocross, motoqueiros, etc e tal. Eu ganhei esse teste, fiz, e nesse momento da escala, a Lucinha falou assim para mim, Figueira, tá tendo um teste aí para uma nova série, por que você não faz? Falei, tá, vou fazer. E aí, Wendel, eu fiz o teste.
Muita gente fez esse teste. Foi. Não lembro se você São Paulo fez. fez o teste. Marcelo, São Paulo inteiro fez. Aí as pessoas, inclusive, tem uma coisa que é legal a gente tocar, que é assim, as pessoas sempre iam perto do áudio original. Que era uma coisa assim, era mais por aí, o timbre original. Baconated grapefruit? Aí, alguém me deu e falou, Figueira, por que você não faz? Naquela época eu fazia mais garoto. Por que você não faz garoto, mas do jeito que você faz, eventualmente? Falei, legal, fiz. Aí peguei o teste, do jeito que vocês veem no ar. E aí sabe? Foi uma experiência bacana, porque é outra série que cuida da amizade, né? A Lila seria o Google do adolescente, porque ela é sempre ela que vai amarrar, vai dar o conselho e tal. O Wendell, o Goku, olha aí. Não, peraí, o robô. Eu quis falar, o robô é o Bender. O Bender. Wendell, Bender. Então, o Bender... o Bender, que era feito pelo Aldo César, saudoso, que era maravilhoso, ele representa aquele adolescente aparentemente atrapalhado, que não tem o console social de que está sempre certo. E então ele faz o espalhafatoso, mas é ele que acaba fazendo as coisas porque ele não tem medo. Agora eu entendi! O Fry é o cagão socialmente, sabe? Representa aquele garoto que aparentemente tem a finura, mas ele depende do Bender e da Lila. Então eu acho que esse trio passa uma mensagem muito bacana, reforça em todos os episódios, em todos os momentos, eles tratam disso. Então foi muito legal fazer todas as temporadas dessa série, que também foi um aprendizado muito rico em termos de mensagem humana. Muito legal, cara. Foi muito legal. E que mais? Que outros filmes? Onde o pessoal te acha? Aí eu fiz o American Pie, eu fiz o primeiro episódio, sabe? Aquele que come a torta lá, vocês estão vendo ele aí. Mãe, cheguei! Em Pokémon eu fiz o Morty, né? Pra quem gosta de anime. Fiz o Chad no Yu-Gi-Oh! E tem vários longas que eu fiz, só que, claro, são pessoas, a gente não faz só protagonista. Graças a Deus, a gente faz também outros papéis. Eu fiz bastante ator que tinha 20, 30 anos, o que equivale a um personagem até razoável. Então, foi muito legal. Bacana. Léo, falamos da... Como é que era o nome da personagem mesmo? Do Amor de Família? Do Amor de Família? Era Kelly Bundy. Kelly. Teve a Kelly, você falou da Paty Maionese. E era Abobrinha, né? O apelido dela. Dos mais antigos, a Paty. Anos Incríveis, que eu fazia o Winnie. Todo mundo adora. Também. Nossa, eu adorava. Nossa, Anos Incríveis, o último episódio que eu gravei, eu chorei tanto no estúdio. Chorei. Fiquei muito triste, porque cada um vai para um lado, tal, né? Winnie partiu no verão seguinte para estudar História da Arte em Paris. Mas não nos esquecemos da nossa promessa. Os infantis, assim, né? Angela Anaconda eu gostava muito, a gente fazia na Marshmallow, a Neuza dirigiu. Aí tem umas coisas, assim, pequenas que eu fiz, mas que eu curti. A Pérola, do Bob Esponja. Papai, eu adorava fazer aquela baleia. Obrigada, Bob Esponja. Tem a Brittany, do Alvin e os Esquilos, que ninguém sabe que sou eu. Mas eu não sei. Né? A gente grava muito lento, é um processo bem louco. A gente grava assim, você escuta o áudio dos humanos todo assim, né, em outra rotação, e a gente grava normal, daí eles mandam para os Estados Unidos lá, tal, e acelera na maquininha lá bonitinha e volta, para vocês conseguirem entender o que os esquilos falam. Dos últimos que eu fiz, que todo mundo gosta muito, tem a Malévola, que eu faço com o vozeirão, que também ninguém diz que sou eu. Corvo. Né? Você, é meu querido, amado Corvo, isso. Ao pôr do sol do seu 16º aniversário. Once Upon a Time, que eu gosto da Rainha Má. Teve um negócio... Também, eu fazia o filho, porque é tão maluco, e eu não entrava sempre. Eu acho que eu era o filho do Rumpelstiltskin. Eu dublei o Rumpelstiltskin. É difícil, Eu dublei o autor do Once Upon a Time, aquele que contava a história, que conta, ele aparece. Nossa, era terrível falar esse nome aí. Você faz uma loira, não é isso, Léo? Eu faço a Rainha Má. Desculpem o atraso. Isso aí, essa série foi uma coisa legal, porque foi a minha estreia nas vilãs. Eu sempre fazia mocinha, bonitinha, boazinha, blá, 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 blá. Veio o teste, e daí eu falei assim, não dá pra fazer não, porque é muito grave, né, assim. Aí tava eu, a Adriana, todos os vozeirões, e eu lá no meio. Eu falei, gente, não é pra mim isso. Não, faz aí. Eu ainda brinquei. Aí eu falei assim, eu vou fazer, e eu só vou gravar se você pegar a direção. Até aí a gente não sabia nada, né?
E aí eu brinquei, quando eu era mais novinha, tinha um comercial, assim, Tecidos Ferreira Guimarães, não sei o que, uma voz lembro assim. disso. Tecidos Ferreira Guimarães. Eu lembrei disso na hora do teste, eu falei, Ferreira Guimarães. Aí eu fiz assim, Ferreira Guimarães, você, não sei o que, e gravei assim. Eu falei, jamais eu vou pegar. Brinquei, eu falei, jamais eu vou pegar. Aí veio o resultado, eu peguei. Eu falei, putz, agora eu tenho que conseguir fazer, né? E aí eu comecei a fazer vilã. E aí o Paulinho pegou a direção. Então foi muito louco, a gente brincou muito, ele falou, tá vendo? Você pegou e eu peguei a direção. E aí a gente fiz a série toda, né? No final agora ele faleceu, a gente teve que pegar outro diretor, para mim foi muito triste, mas foi praticamente a série inteira com ele. E aí eu faço a Rainha Má, e são vários mundos, né? O Once Upon a Time. E aí tem a Regina, tem a Rainha Má do outro mundo. E isso é muito legal de fazer, é uma série que eu gosto. Eu não sei mais, não estou lembrando mais alguma coisa para falar, não sei, tanta coisa. Vai lembrando aos poucos, né? Porque você lembrou aí, dubla só anime, né, Wendel? Sim. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria, não sei se dá para... por exemplo, eu e a Cecília Lemes fomos contratados pela TV Cultura durante uns 3 anos para fazer as chamadinhas, né? Uma coisa que chamava Cultura no Intervalo. Tem até um vídeo passando às vezes aí que é uma massinha, né? Então a gente faz outras coisas também. Eu era um dos locutores da grade infanto-juvenil, porque eles dividiam nessa época. E são trabalhos riquíssimos que alimentam essas experiências da gente, sabe? Que inclusive vão formatando a gente para fazer isso que o público mais gosta. Exato. Bom, gente, obrigado. Tomei pra caramba. Wendel, peraí, lembrei uma. Não, lembrei uma. Lembrei uma que o povo adora, que assim, né, fiz a vida toda. A Sailor Venus, não. Ah, pessoal ia me matar. Tá bom? Ela não A falou Sailor da Venus. Sailor Venus. A Sailor Venus, não, senão o pessoal fica muito triste. Pô, você não lembrou da Sailor Venus? E tem alguma frase dela, assim? Tem alguma... Eu vou gritar no microfone? Pelos poderes de Vênus! Ó! Gente, super obrigado mesmo. Obrigado aí, um sabadão eu estar tomando o tempo de vocês. Foi ótimo. Mas eu tenho certeza também que a galera vai amar. É muito bom ver vocês, ouvir vocês, conhecer vocês e eu acho que a gente está prestando um carinho aqui para o público, então foi muito legal mesmo. Então e eu sabia que ia ser legal desse jeito como foi, então agradeço mesmo a vocês de coração. A gente podia fazer o seguinte, eu ficar quietinho aqui, já que vocês dois estão aqui atrás, ó, vocês podiam fazer um Kamehameha juntos, porque eu tenho certeza que o pessoal vai amar aqui. Que nem o cara falou, será que vocês venceriam o Goku? Então vocês vão dar um Kamehameha em mim, pode ser? Juntos. Androides, vocês não têm jeito, androides. Vocês não têm jeito. Vocês estão sempre atrapalhando a minha vida, atrapalhando esse vídeo aqui, não é possível. Eu quero ver vocês me encararem. Puxa vida, Goku, eu achei que a gente estava se entendendo, agora estourou o ouvido de todo mundo. Gente, obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Dá um like aqui, senão os androides vão dar um Kamehameha em você. E, eu sei que você está assistindo o vídeo aqui, caiu de paraquedas. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é importante para o canal. Beleza? Beijo, valeu! Beijo, até a próxima, se Deus quiser.